glória, poder. Eu quero deixar aqui uma leitura rapidamente, só para reflexão, no livro de Salmos 105. Louvado seja Deus. A Bíblia vem a nos dizer assim, no livro de Salmos 105. Deem graça ao Senhor, proclamai o seu nome, divulgai os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louva-lo, relatem todas as suas maravilhas. Glorie-se no seu santo nome, alegra o coração dos que buscam ao Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele faz, dos seus prodígios e das sentenças de juízes que pronunciou. Ó descendente de Abraão, seu servo, o filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Amém. Louvado seja Jesus. Então ele diz aqui, justamente nesse final desse versículo, que os seus decretos são para toda a terra. Então ele está nos dando um decreto do quê? O que ele está pedindo para nós fazer? Proclamar os seus feitos, divulgai os seus feitos entre as nações. Por que ele diz divulgai? Porque todos necessitam saber do que Deus faz. Quando Jesus ele estava ali pregando, orando pelos doentes, em certos lugares, ele dizia assim: eu careço também de eu ir em tal lugar, pois eles também carecem de ouvir as palavras. Vocês já ouviram, mas eles lá também. Então Jesus ia de um outro em outro lugar, proclamando a sua mensagem, abrindo os olhos dos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, e assim ele ia ministrando o seu evangelho. Proclamar os feitos de Jesus é como se você estivesse gerando fruto. Quanto mais que você proclama o que ele tem feito, mais ele te dá para fazer. Irmãos, isso é tão real que eu pus isso em prática. Quando não tinha ninguém para me contar de algo que Deus fez para mim, eu corria, eu começava a contar para os cachorrinhos, para as árvores. Começava a contar, sei lá, eu queria contar para alguém, quando ninguém queria me ouvir. E eu percebia que quanto mais eu falava de algo que Deus fez através da minha vida, mais Ele me dava para me fazer. Quanto mais eu contava, mais Ele me dava. E eu pensava que eu tinha de buscar muito, orar muito, jejuar muito, mas aí eu descobri, por meio dessa palavra, proclamar o que Ele tem feito. Quanto mais que você faz para Ele, mais Ele te dá para você fazer. É óbvio, né? Nós temos que ter a nossa intimidade com Jesus. Todos os dias. Nós temos que aprender a orar de uma forma diferente. Conversando com Jesus. Como se Ele estivesse frente a frente com você e você frente a frente com Jesus. Quando nós oramos dessa forma, logo em sequência, Jesus começa a falar no seu coração. Você fala com Ele e Ele fala com você. Você fala com Ele e Ele fala com você. E muitas das vezes a pessoa pensa: eu estou ficando louco. Mas é a realidade. E quando você começa a pôr essas coisas em ação e em prática, você percebe que tudo isso funciona e não é coisa
é simplesmente algo real. Porque as coisas do Espírito, ela vai discernir espiritualmente. A Bíblia fala que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, as coisas das carnes discernem carnalmente. O Espírito e a carne, a Bíblia fala que eles estão em conflito. Porque a carne não quer compreender as coisas do Espírito. O que é a carne? Somente desejos carnal. Mas o que é Espírito? Somente desejo espiritual. E então, quando nós andamos nesse preceito, quando nós andamos nesse mistério, e então nós passamos a viver com o Espírito. Amém? Louvado seja Jesus. Vamos então agora estar fazendo uma leitura. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluias. Livro de Marcos, no capítulo 6, no verso 1. Livro de Marcos, capítulo 6, verso 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus saiu dali e foi para uma cidade, e foi para a sua cidade, acompanhados dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que foi lhe dado? Não é este o filho do carpinteiro? Filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Amém? Como é real essas palavras? Isso aqui já fala do nosso meio, do nosso convívio, da nossa cidade. Pois a Bíblia fala que Jesus ele foi para a sua cidade natal. E ali então Jesus começou a ensinar na sinagoga deles ali. E então a Bíblia fala que o povo ali começou a ficar admirado, né? E começou a dizer: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não é a Maria? Seus irmãos, suas irmãs não estão ali conosco? E então a Bíblia fala que Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. E ele não pôde realizar mais milagre ali por causa do quê? Da incredulidade. A incredulidade, eu sempre tenho ensinado, que é o único fator que impede do próprio Deus operar. Ele disse aos seus discípulos: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então ele disse assim: vá, cure os enfermos, purifica os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça vocês receberam, e de graça vocês devem dar. Então Jesus verdadeiramente deu o quê? Poder a eles. Poder. E antes do Pentecoste, a Bíblia fala que Jesus reuniu seus 12 discípulos e soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. E antes do Espírito vier, Jesus ele primeiro deu aos seus discípulos.
E quem estava lá dentro do Pentecoste, já cheio do Espírito Santo? Seus discípulos. Por isso que o Espírito foi derramado, porque o Espírito ele é transmitido. Vocês lembram de Simão Mágico? A Bíblia fala que ele viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Ofereceu o quê? Dinheiro. E então Pedro disse: pereça você e o seu dinheiro. O seu coração não está reto diante de Deus. Então o Espírito ele é dado pela imposição das mãos dos apóstolos. Se você analisa a vida de João Batista, a Bíblia fala que ele era o que? Um nazireu. O que é um nazireu? É um homem que já nasce cheio do Espírito. E quando Jesus foi de encontro com ele ali, João Batista estava batizando, ele dizia: olha, eu porém eu batizo com água, mas haverá um maior do que eu não sou digno nem de desamarrar a correia da sua sandália. Eu batizo com água, ele porém batizará com o Espírito Santo e fogo. Então João Batista estava ali cheio do Espírito, pingando o Espírito Santo, salvando as pessoas por intermédio do batismo das águas. E então Jesus chega. E então Jesus disse que queria ser batizado por João. João disse: não, eu que careço ser batizado por ti. O Senhor pede para mim te batizar, não. Jesus: não, deixa que seja assim, dessa vez. E então João Batista, cheio do Espírito Santo, ele fez o quê? Impôs a mão e batizou Jesus. E ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba e repousar sobre o seu ombro, e dizendo: este é meu filho amado, em quem tem muito prazer. Este é o meu filho amado. E então agora Jesus saiu dali o quê? Cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele saiu rapidamente das águas, guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus, você vai ser direcionado para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Para você saber, para nós saber se você é um vaso genuíno, você tem que ser tentado, você tem que ser testado, você tem que ser provado. A Bíblia diz que no céu não vai entrar nada impuro, mas unicamente os santos. Nada impuro entrará no reino do céu, mas unicamente os santos. Então, para você ser provado, você precisa ser tentado, você precisa ser testado, para ver a sua fidelidade, para ver como que você vai agir no meio dessas tribulações. Muitos ali no deserto, quando Moisés estava direcionando aquele povo à terra prometida, foi tentado. Muitos ali morreram, porque Deus estava enviando maná do céu, pão, carne, água jorrando da rocha, e eles falando que aquilo era uma miséria. E então o que Deus fez? Enviou várias serpentes àquele povo. E aquela serpente começou a picar aquele povo. Por causa do quê? Da murmuração na aprovação. Se você vê Jesus no deserto, você não vê em nenhum momento ele murmurando. Se você vê Moisés no deserto, você não vê em nenhum momento Moisés murmurando. Se você vê Paulo no deserto, você não vê Paulo murmurando. Você não vê essas pessoas murmurando. Você não vê João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, murmurando. Mas você vê ele confiando a sua fraqueza em Jesus. Você vê eles confiando as suas falhas em Jesus. Ele disse: se você se arrepender, eu sou fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E então aquele povo ali no deserto não queria se arrepender.
Então Jesus enviou a serpente picava as pessoas. E então o povo falou assim: ó Moisés, clama ao seu Senhor para ele poder mandar uma provisão para nós, porque está todo mundo morrendo. E então Moisés orou. E Deus falou para Moisés: erga um poste, faça uma serpente de bronze, coloca lá em cima. Todos aqueles que forem picados e olhar para a serpente será salvo. E então vem Jesus. Foi apedrejado, chicoteado, caluniado. Depois ergueram ele no madeiro. E todos que olhar para ele será salvo. Essa serpente foi uma simbologia, o Deus treinando o povo para receber Jesus. E então vem Jesus em forma de filho. Deus em forma de filho, ensinando eu e você a ser filho. Ele expressando como filho, ensinando você a ser filho. Ele dizia: o filho não faz nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz, o filho também faz, o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. E então o pai ama o filho e mostra tudo o que faz. E a gente percebe que tem muita gente que está fazendo coisas sem o pai mostrar. Vê? O filho não faz nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Então como que nós vamos fazer alguma coisa sem antes ver o pai fazer? Todos os profetas, antes dele proclamar qualquer coisa que ia sair da sua boca, primeiro ele recebia o quê? Um comando de ordem do pai. Ele via o pai fazendo para eles ir lá e fazer, para ele ser diferente dos outros. Porque enquanto os profetas estavam dizendo que não era tempo de chuva, os outros profetas estavam dizendo que ia chover, que Deus ia mandar chuva. Mas os verdadeiros diziam: não é tempo de chuva, é tempo de prova, é tempo de dificuldade, é tempo de luta, é tempo de destruição. Não fala isso não. Pegava aquele profeta, jogava ele dentro de cisterna. Pegava aquele profeta, amarrava ele, deixava ele preso, punha ele na cadeia. Esse homem é louco. Quando a palavra do profeta se cumpria passo a passo, e os outros ficavam vergonhados. Tem o verdadeiro e tem também os falsos. Os verdadeiros estão misturados no meio dos falsos. São lobos em pele de cordeiro, para enganar a multidão. Não se assombre, porque a partir desses últimos dias, a Bíblia fala que se levantaria muitos falsos profetas, que enganariam a muitos, extraviando o povo da luz. A Bíblia fala que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz, para enganar as nações, enganar as multidões. E hoje o tema é vencer nas tribulações, perseverar nas provas, ficar firme até o final, pois aquele que permanecer firme até o final será salvo. Amém? Louvado seja Jesus. E assim eu deixo essas palavras para o seu coração, para vocês refletirem nessas palavras, pois sabemos que o profeta ele tinha que ser mais honrado dentro da sua casa. Sabemos que o profeta ele tem que ser mais honrado onde ele for. E se as pessoas entendessem isso, elas seriam mais felizes. A Bíblia fala: se você levar um copo de água fria para um desses profetas, a Bíblia fala que você receberá a recompensa de profeta. Vê? Agora, quando você trata um mal, um profeta desse mal, o que você vai receber? A Bíblia diz: se você tratar um desses pequeninos mal, ele diz que era melhor que amarrasse uma pedra no seu pescoço, uma pedra de moinho, e pulasse ao mar.
Porque naquele dia tudo será posto a prova. Cada um será julgado com o que tem feito aqui na terra. Mas a Bíblia diz assim, ó, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não passaremos por juízo. Então nós vamos estar em qual posição? De juiz com Jesus. Nós vamos estar ali na posição para julgar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus, obrigado, meu Pai, por esta noite. Obrigado, meu Pai, por esta amizade que nós conseguimos. Sabemos que nós todos somos irmãos em Cristo e nós estamos aqui para aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra, aprender, meu Pai querido, com a Tua mensagem. Meu Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que não vem até nós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Meu Pai, que a partir de hoje possa haver mudança até mesmo no nosso lar, até mesmo através da nossa vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, dai-nos, meu Deus, a Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Houve uma certa ocasião que o Senhor orando, o Senhor disse, Pai, eu o santifico da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Meu Pai, nos santifica da Tua verdade. Nos santifica, meu Pai, da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Meu Pai, que nós venha sair daqui restaurado, que nós venha sair daqui, meu Pai, justificado, pois o Senhor disse, se nós confessarmos nossos pecados, nós somos fiel e justos. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia nos ensina isso, meu Pai, e nós confessamos as nossas falhas. E a Bíblia diz, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não passaremos por juízo. Oh, Papai, nós julgamos a nós mesmos, nós apresentamos as nossas causas diante de Ti. Meu Pai, agora te pedimos, cura para os nossos ossos, cura para os nossos nervos, cura para os nossos músculos, cura para os nossos órgãos internos e externos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, como sacerdote de Cristo, toda maldição que possa estar entre os irmãos, toda maldição falada, toda maldição lançada, toda maldição que possa ter vindo, meu Pai, de outra pessoa, meu Pai, toda tentativa, todo confronto, toda simpatia, meu Pai, todo mal agora seja anulado pelo poder e autoridade do Espírito Santo, todo mal agora caia por terra. Meu Pai, tudo aquilo que o mal possa estar provocando, lançando delícias sobre os sonhos, nós arrepreendemos agora, pois nós decidimos esmagar os desejos da carne para revivar o desejo do Teu Espírito. Ah, Espírito de milagres, oramos e declaramos e determinamos em nome do Pai, em nome do Filho e do querido amado Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Vamos abraçar o Pai.